E se você preparasse o seu filho, os seus alunos, para já começarem a pensar em como eles podem impactar diretamente no mundo, na humanidade, no viver melhor? Há muitos anos é isso que o Colégio Piaget faz quando ele promove uma simulação da ONU aqui dentro do colégio, uma simulação do que pode acontecer com as providências que podem ser feitas para o mundo de melhorias, com comitês que eles montam. Isso é feito com os alunos, os professores, e realmente, se você assistir, você vai ver que é real. Eu estou com o professor Gilvan, que coordena essa parte também com os alunos João e Júlia. Há muitos anos vocês têm essa iniciativa de envolver os alunos nas questões mundiais, né, professor? É um evento extremamente importante para a escola, extremamente grandioso. Ele acontece no final do ano, né? Ali na passagem de outubro para novembro, a gente está no finalzinho do terceiro trimestre. Como já é um evento que já está na 5ª edição, uma atividade que está na 5ª edição, é uma atividade que tem cada vez mais se consolidado dentro da escola. E tem uma importância muito grande, por quê? Porque nós entendemos que esse evento, essa atividade, ela tem uma capacidade de desenvolver nos alunos uma série de habilidades que a gente entende que a sala de aula sozinha, uma disciplina de formação geral básica, sozinha ela não conseguiria. Então essa atividade, esse evento, né? A gente fala evento, atividade, mas está tudo dentro desse contexto porque é grandioso, então tem essa cara de evento. Ele tem como objetivo isso, né? Mobilizar os alunos, desenvolver habilidades neles e fazer com que eles pensem sobre questões importantes da realidade. Na lei do novo ensino médio de 2017, foram instituídos os itinerários formativos. São disciplinas que têm como objetivo desenvolver outras habilidades ou encaminhar os alunos para alguma área de conhecimento que eles tenham predileção ou que eles venham a descobrir essa predileção. Então esse projeto ele foi instituído dentro dessas disciplinas, ele é desenvolvido dentro dessas disciplinas, mas a gente também recebe ajuda dos professores da formação geral básica, né? Então, basicamente, História e Geografia, que são os itinerários de História, Pesquisa e Conhecimento e de desafios geopolíticos globais do século XXI, são eles que conduzem isso. Mas os outros professores, com toda a sua bagagem teórica, todas as aulas que eles fazem, né, a preparação, o material e os temas que eles trazem nas aulas, principalmente pensando em segundo ano, ajudam na preparação desses alunos para formar o que a gente chama de repertório para eles. Envolvendo todos eles, né? Exatamente. E aí, esse ano a gente vai conversar com os alunos que fizeram... Qual foi o tema de vocês? Descolonização e repatriamento de bens. Isso é um deles. A ONU ela tem como função, como missão, a paz, a união entre os povos, olhar para isso, olhar para os refugiados, olhar para as guerras. Hoje a gente vive simultaneamente com 2 guerras no mundo, então nada mais atual do que realmente eles se envolverem nisso. Como que é a preparação dos alunos para esse evento? Esse evento, ele, na verdade, ele acontece com os alunos do primeiro ano, então são os alunos do primeiro ano que vão fazer a simulação. Mas nós temos justamente a grandiosidade, né, o grande auxílio dos alunos do segundo e de terceiro ano, porque são eles, como já tiveram a experiência dos anos anteriores, são eles que vão atuar como secretários e a chamada comissão organizadora. Então, assim, o papel deles, se eu for pensar a nível de simulação, é importante para o primeiro ano? Sem dúvida. Mas é muito mais importante pensando nesse aluno do segundo ano, por quê? Porque ele está trazendo o conhecimento anterior, né, do ano anterior que ele participou ali, ele foi um aluno participante, e agora nessa trajetória, trazer esse conhecimento, ele consegue nos ajudar na organização, inclusive na preparação dos alunos. Então tem um momento ali, que é o momento onde eles recebem os chamados DPOs, que são os documentos de posicionamento oficial de cada uma das delegações, porque cada dupla de alunos representa um país, né? Então eles precisam defender o ponto de vista desse país. E quem faz todo esse processo de verificar se o DPO está correto, se corresponde à linha política, à linha diplomática daquele país, são os alunos do segundo ano e do terceiro que fazem parte da comissão organizadora. Então esse processo
Pensando no primeiro ano, ele vai acontecendo devagar durante todo o ano, mas principalmente do segundo trimestre em diante. Eles recebem aulas de preparação sobre os temas, eles são orientados na construção desses documentos, da pesquisa, do DPO, mas os alunos do terceiro e do segundo ano, que fazem parte da comissão organizadora, eles têm um papel fundamental. Por quê? O coordenador da área de ciências humanas sozinho ele não conseguiria avaliar todos esses DPOs. Então, quem faz esse trabalho de avaliação e de orientar esses alunos do primeiro ano em relação às delegações deles são justamente esses alunos. E como que é o envolvimento de vocês? Porque ultrapassa o limite de ser só mais um trabalho escolar. Vocês têm que se envolver realmente com assuntos reais da nossa vida e que, de fato, não é uma brincadeira, aqui é uma simulação, mas é algo sério que vocês realmente vão pesquisar e eu tenho certeza que vocês pensam como a gente poderia resolver, não é assim? Isso. A gente participou do comitê ano passado como uma delegação que tinha o mesmo objetivo, que seria o problema da descolonização, que é um problema muito atual. E então a gente já tinha certo conhecimento sobre o assunto e a gente conseguiu, de certa forma, responder e-mails, ter contato com os alunos, tirando dúvidas e organizar o evento no dia para que seja organizado e todos os alunos possam responder as questões para tentar resolver essa problemática muito atual. Uhum. É muito importante também que o debate flua, né? Então, às vezes tem alguns alunos que são mais tímidos, outros que não se prepararam tanto. Então, a gente, como já tem uma bagagem um pouco maior, a gente pesquisa um pouco também antes do evento. O nosso papel é ficar engajando eles, trazendo eles para o debate mesmo, para que flua bem e todos consigam aproveitar e simular a mesma realidade. O que vocês tiram de maior aprendizado disso? Eu acho que esse posicionamento, né, saber dialogar, que não necessariamente precisa ser algo articulado, você desenvolver seu posicionamento na hora, ter um pouco de jogo de cintura para saber se posicionar, saber como a dinâmica global funciona, saber se posicionar como um país, isso é uma coisa muito importante e acho que dá um repertório além de, por exemplo, no Enem, quando a gente precisa de uma redação, pegar um repertório diferente, isso é uma coisa que dá para encaixar, ou também num futuro mercado de trabalho, quando a gente precisar se posicionar, falar, argumentar numa empresa, acho que isso tem muito a agregar em diversos ramos da vida. A Júlia tocou num ponto que é uma coisa que o Jean Piaget ele se importa muito. Não é só para um vestibular que eles estão sendo formados, não é só para o Enem, é para o mercado de trabalho. Ela mesma usou esse termo. Isso, a gente vê muito isso na pesquisa de iniciação científica, com o PIC, onde eles estudam e desenvolvem. Eu já mostrei aqui algumas vezes para vocês, algumas 20 vezes para vocês. Já há 20 anos a gente mostra isso. E como isso realmente pode impactar na formação profissional deles, inspirando outros profissionais também que vêm aqui participar disso tudo, e com a ONU a importância da oratória, porque quando você vai para o mercado de trabalho, até para você vender a sua ideia, você precisa entrar muitas vezes numa discussão como essa. Não, exatamente. E a maior dificuldade é essa, né? Eles podem até falar melhor porque eles acompanharam isso, eles tiveram esse processo de serem uma delegação no ano passado e esse ano eles foram, como a Júlia estava falando, no sentido de incentivar os alunos a falar. E aí o que a gente percebe, né? Tem uma questão de nervosismo? Tem, né? Tem uma questão de uma dificuldade de falar em público? Tem. Mas o que a gente consegue concluir é aquele aluno que se prepara melhor, por mais que ele tenha uma dificuldade de se expor, ele consegue, conforme o evento vai fluindo, ele vai se soltando e vai liberando. A gente vê o oposto quando o aluno não está tão bem preparado, né? Daí a importância da pesquisa anterior, né? De levar a atividade a sério, de se preparar efetivamente para que ali naquele momento ele saiba que ele vai lidar com uma situação que ele não espera, porque o grande lance do JP ONU, né, e da formulação de uma possível resolução é que eles não sabem qual que vai ser o resultado final. Então, quando ele está preparado, ele sabe como ele
conduzir ali dentro daquela discussão. E isso a preparação, como o professor mesmo falou, começa antes com a pesquisa, com o envolvimento, e a oratória ele é uma consequência disso, é um treino também, como a própria Júlia falou, não é todo mundo que tem essa habilidade, mas pode ser treinada, e isso se revela inclusive na postura, que eles vêm todos muito bem vestidos, para realmente incorporando toda essa importância que é a decisão mundial. E vocês viram a diferença de vocês? O ano passado apresentando trabalho e esse ano com essa outra função? Sim, são muito diferentes as funções. A gente esse ano talvez tenha sido um pouco mais tranquilo como organizadora, apesar de que você tem que se impor, você tem que organizar o comitê no sentido de incentivar quem não está participando muito, instigar aquelas delegações que seriam importantes naquele contexto mundial. E como delegação é muito bom, porque você acaba ganhando uma capacidade de oratória, uma capacidade de argumentação que com certeza não fica só no evento. Então, mesmo que você não saiba muito sobre o tema, lógico, você como delegação deve se preparar, deve ter o conhecimento sobre aquele determinado assunto, só que mesmo as pessoas que não têm muito conhecimento conseguem dialogar e conseguem ver, a gente como comissão conseguiu observar aqueles que têm maior capacidade de oratória e aqueles que não têm se esforçando para conseguir argumentar a partir do embasamento teórico. Então é uma atividade que ajuda, além de ter o conhecimento atual, ajuda a capacidade de oratória. Aí vocês percebem que não é só a técnica, não é só o conhecimento, não é só o estudo que vai, mas isso vai fortalecer demais, né? Sim. E é uma atividade um pouco até burocrática. A gente, como está simulando a ONU, né, que é uma organização mundial, a gente tem um monte de regulamentações assim que a gente precisa seguir. Então, ano passado eu me senti até um pouco perdida. Eu sabia sobre o assunto, sabia mais ou menos como eu tinha que me posicionar. Eu era Portugal, na descolonização, que foi um grande colonizador, mas eu não sabia as burocracias do comitê, eu não sabia como um comitê da ONU funciona, eu não sabia sobre os secretários, não sabia sobre o Conselho Geral, eu não sabia nada disso. Então foram coisas que eu fui aprendendo fazendo mesmo. Na hora eu fui vendo como era, vendo as pessoas mais velhas que já sabiam, já tinham participado. Então, esse ano eu já estava um pouco mais preparada, já sabia como essas coisas um pouquinho mais chatas funcionavam, então foi mais fácil. E os comitês, como que eles foram divididos? Quais foram os temas? Nós temos 3 turmas de terceiro ano, um pouco mais por volta de 110 alunos. Esses alunos foram divididos em 5 comitês. O primeiro comitê era o comitê do Conselho de Segurança da ONU, né? E como a gente sabe, pensando na geopolítica mundial, o Conselho de Segurança é um órgão bastante engessado e a temática foi justamente reformar o Conselho de Segurança. A ideia é de modificar o Conselho de Segurança para ele ser um órgão mais efetivo, mais atuante, mais produtivo pensando na geopolítica mundial. E aí não tem jeito, eles precisam conhecer as relações de poder entre os países, eles precisam entender um pouquinho do funcionamento do Conselho de Segurança, senão eles se perdem, né, nessa discussão. Mas o que a gente percebe nesse comitê? Que os alunos, eles vão muito bem e eles entendem da importância da reforma do Conselho de Segurança, mas qual é o grande problema? Os países têm posicionamentos e a grande dificuldade é justamente a diplomacia, a negociação, né? Tentar chegar num acordo que seja bom para todos. O segundo comitê foi da inteligência artificial, que era de regulação da inteligência artificial. Que é uma preocupação mundial, inclusive, também. Atual, né? Esse comitê foi em inglês, né? Ele foi totalmente desenvolvido em inglês. Muitos temas alunos. São feitos em inglês porque o Colégio Piaget é um colégio internacional. Isso. O comitê número 3 também foi um conselho de segurança, só que era um conselho de segurança histórico, que era justamente para discutir a questão da partilha da Palestina, que é um tema super atual, mas aí eles tiveram que voltar no tempo como se estivesse em 1947, representando Israel, a comunidade de Israel, a comunidade da Palestina e os países que estavam ali naquele momento, nessa situação. O quarto comitê foi um comitê sobre a questão dos refugiados de guerra, que é uma temática super importante, principalmente pensando Europa, Ásia e África. Então, eles tinham que formular políticas para recepcionar esses imigrantes e como lidar com essa população, que é uma questão humanitária muito importante. E o quinto comitê, que era o comitê deles, era o comitê sobre descolonização, mas especificamente sobre repatriamento de bens que estão espalhados em vários museus da Europa, museus do mundo, e que esses países que foram colonizados, eles estão tentando trazer de volta para os seus países.
Parabéns, parabéns meninas, mais uma vez. Parabéns, professor, e toda a equipe de professores, diretores, que acompanham esse processo e que validam tanto esse trabalho dos alunos, que é muito importante. Adoro vir aqui trazer essas pautas para vocês entenderem que o ensino, ele engloba tantas coisas, a gente tem que olhar para tantas nuances, tantos lados, que me orgulha realmente de poder passar isso para vocês. É fundamental reconhecer a complexidade histórica que permeia o conflito que remonta ao século XX. A Declaração de Balfour, de 1917, expressou o apoio britânico à criação de um lar nacional para o povo judeu. Is related to other types of functions, but if you use them for these reasons, then